Graça e paz. Estamos aqui para mais uma reflexão, né, da Palavra de Deus. E nessa ocasião eu gostaria de refletir um pouquinho juntos acerca de um tema que é extremamente importante para todos nós, que é a tribulação. Quando eu falo em tribulação, não estou pensando naquele conceito de tribulação dos últimos dias, aquela visão escatológica. Não, estou pensando mais nas tribulações, ou seja, nos sofrimentos, nos conflitos, nas lutas, nas adversidades que todos nós enfrentamos e temos que lidar aqui enquanto estamos nessa nossa existência terrena. E para essa reflexão, eu gostaria de ler um trecho da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. É um trecho um pouquinho mais longo, do que eu gostaria para uma reflexão curta como essa, mas vale a pena fazer a leitura da passagem. Então, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, continua o apóstolo Paulo, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. A segunda epístola aos Coríntios, eu diria que das cartas que ele escreveu para igrejas, é a que tem um caráter mais pessoal, ou seja, foi aquela em que Paulo mais falou sobre si mesmo, sobre os seus sentimentos, sobre as suas lutas. Então teve cartas que ele dirigiu para indivíduos, Filemon, Timóteo, Tito, mas dentre aquelas que ele dirigiu a igrejas, essa segunda aos Coríntios é a mais pessoal de todas. E Paulo está falando aqui das suas experiências, está compartilhando com os coríntios aquilo que ele vivenciou, as tribulações que ele vivenciou. Evidentemente, essas tribulações mencionadas por Paulo estão relacionadas com o exercício do ministério. Assim como todos nós que estamos no ministério, também vivenciamos tribulações. Mas além dessas tribulações que nós vivenciamos pelo exercício do ministério, também vivenciamos várias outras formas de tribulação, de lutas, conflitos, dores, sofrimentos, pelas mais diversas razões, quer sejamos ministros de Deus, quer não. E aqui Paulo, além de mencionar que experimentou tribulações, o mais importante é que ele está mencionando que, da mesma forma que vieram as tribulações, ele também experimentou a intervenção de Deus nessas tribulações. Deus esteve sempre presente. E esse trecho que nós lemos dá para dividir em duas partes. Em cada uma delas, Paulo descreve uma forma como ele experimentou a intervenção de Deus em sua vida quando ele vivenciou tribulações. A palavra tribulação aqui aparece 3 vezes, 2 vezes no versículo 4 e uma vez lá no versículo 8. E nas 2 ocasiões, Paulo vai descrever, a do versículo 4 e a do versículo 8, ele vai descrever as formas como ele experimentou a intervenção de Deus em sua vida. Vamos começar pela segunda parte. Quando Paulo diz aos coríntios, eu não quero que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos na província da Ásia. E que foram tribulações tão intensas, tão pavorosas, que Paulo disse que achou que ia morrer. Já tínhamos a sentença de morte sobre nós. Paulo disse que a esperança dele já estava no Deus que ressuscita os mortos. Ele estava certo que ia morrer. Não sabemos exatamente qual foi essa tribulação. Talvez tenha sido aquele quase linchamento quando Demétrio, que era um indivíduo que vivia do culto à deusa Diana, Ártemis,
e fez um levante contra o apóstolo Paulo, levantou uma multidão e Paulo foi quase linchado. Talvez tenha sido essa ocasião que Paulo esteja se referindo, talvez seja uma outra, mas seja como for, foi algo muito difícil que Paulo achou que ia morrer. E quando ele vivenciava essa tribulação, Paulo experimentou o livramento de Deus. É assim que ele descreve no versículo 10. Ele, Deus, nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Uma das formas que Deus age em meio às nossas tribulações é justamente nos dando livramentos. O livramento indica que somos poupados, somos preservados por Deus. Então Paulo passou por um perigo de morte e Deus o preservou, Deus o poupou, Deus o livrou. Louvado seja Deus por todos os livramentos que Ele já realizou em nossas vidas. Mas na primeira parte desse trecho que nós lemos, Paulo fala de uma outra forma diferente que ele experimentou da intervenção de Deus. A expressão que Paulo utiliza, a palavra que Paulo utiliza aqui é consolação. Consolação. A consolação é diferente do livramento. No livramento somos poupados. A consolação tem muito mais o sentido de um fortalecimento, de um encorajamento em meio à tribulação. A expressão que Paulo utiliza aqui, que foi traduzida para o português como consolação, é a mesma expressão, tem a mesma raiz, a palavra tem a mesma raiz da que João utilizou quando Jesus mencionou sobre a vinda do Espírito Santo. Eu enviarei o Consolador. São duas palavras com a mesma raiz. E então Paulo está dizendo que em algumas tribulações, ele experimentou de Deus o livramento. Mas em outras tribulações, ele não foi poupado, ele não foi livrado. Ele vivenciou a tribulação, mas ele experimentou a consolação de Deus em sua vida. Deus estava ali perto, Deus estava ali presente, o Consolador estava ali. Paulo experimentou o conforto de Deus, experimentou o encorajamento, o fortalecimento de Deus em meio à tribulação. E é assim que Deus age muitas vezes. Ficamos muito felizes quando Deus nos poupa da dor, nos poupa do sofrimento. Mas todos sabemos que mais cedo ou mais tarde vamos vivenciar dores, vamos vivenciar sofrimentos, vamos passar por temores. Nós vamos enfrentar lutas, conflitos. De muitas delas nós não seremos poupados, de muitas delas nós não seremos livrados. Mas mesmo quando estivermos vivenciando essas tribulações, Deus estará ali presente com a sua intervenção para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos confortar, para nos consolar. Quer seja no livramento, quer seja na consolação, Deus estará sempre presente. Louvado seja Deus, que nunca nos abandonará. De muitas Ele nos livrará, e quando não nos livrar, Ele nos fortalecerá e nos consolará para que estejamos firmes em pé e a sua presença seja uma constante nas nossas vidas. Louvado seja Deus.